Como é que você está? Você está bem? Que vamos aqui agora para valer aqui no canal. Dias eu passei esse dia todo estudando. Peço desculpas pela ausência necessária, né? Tudo bem com você? Perfeitinho. Hoje a gente, inspirado no meu amigo Joromil, que fez um programinha na Rádio Mundial com a Catherine, no programa Consciência 81, que eles falaram sobre autenticidade. Tem um tempo que esse assunto circunda. Aí vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Eu acabo esquecendo. Mas aí foi tão firme, ele me mandou mensagem, fiz esse assunto aqui, que eu falei, vou me inspirar em você. Eu vou fazer. Então aqui inspirado nele, o tema autenticidade. Quantas pessoas eu queria que você fosse pensasse? Quantas pessoas você conhece que realmente são elas mesmas? Aliás, será que somos todos nós mesmos? Com certeza não, tá? Com certeza que nós temos variações da nossa personalidade. Então, tá tudo bem. Mas temos que tentar. Vivemos numa época onde cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais é mais difícil ser autêntico. Depois do mundo da internet, o mundo da TikTok, Instagram, likes, ser autêntico virou um negócio complicado, porque você acaba se preocupando mais. A pergunta é até assim, como é que eu faço para chamar a atenção? Será que isso não é um problema? Lógico que dentro disso algumas pessoas conseguem encaixar a sua personalidade, o seu jeito de ser, mas será que tudo é? Será que às vezes a gente não quer falar muito bonito, muito arrumadinho, ser tudo muito... Você tem que ser educado dentro dos princípios, se vestir de forma relativamente aceitável, porque está na sociedade, assim como você tem que dirigir de forma aceitável, você tem que conversar de forma educada, você não pode ser tudo que você pensa. Então, ser autêntico também tem, apesar da liberdade que a gente vai falar hoje, não significa você ser tudo que você acha que você tem que ser, mas você tem muito da sua personalidade com você, principalmente dos pontos básicos, pontos importantes. Então a gente vai no meio equilibrado aqui, que é legal. Todo mundo meio que reclama que as pessoas são falsas. Não reclamamos. Que elas não são elas mesmas, que elas sorriem, que tal. Porque nós vivemos um mundo de total... A gente nem sabe direito o que a gente faz. Velho. A gente vai indo. É difícil você totalmente pensar onde é que é o ponto onde eu sigo alguém, onde é que está o ponto que eu sigo e está tudo bem. São coisas sociais que nós fazemos, faz parte do sistema como neurológico nosso. Nosso sistema neurológico evoluiu para copiar, sabia disso, né? Evoluímos para isso. Então é como reclamar que está chovendo enquanto você mesmo está carregando um jardim de falsidade. Nós também somos. Não chamaria falso, porque falso é o extremo da corrida contra a autenticidade, mas nós somos passivamente não autênticos. Então, quando você fala eu sou autêntico, é muito de mim, ou quando você fala alguém é autêntico, que você consegue perceber muita característica dessa pessoa que, de fato, ela consegue manter entre um nível de sanidade e ela própria, até porque nós, repetindo, não podemos ser... Tudo que você pensa, a gente pensa muita besteira, a gente faz muita besteira. Nossa personalidade muitas vezes é muito confusa. Então é preciso que a gente vá no meio... Essa sensatez do bom senso entre aplicar as regras sociais, participar das questões sociais e não se perder, incluindo a própria alma encarnada. É um dos temas de hoje. A alma entra no corpo e ela precisa ser autêntica, mas não pode deixar de assumir algumas consequências. Se a alma for autêntica completamente, ela abandona tudo. Ela vai viver para o outro lado, mas ela tem uma compreensão de que ela nasceu aqui, existe um caminho. Então o caminho da alma aqui também preciso ganhar um dinheirinho, preciso movimentar as coisas, preciso equilibrar, mas eu preciso manter minha firmeza. Então a parte interna da personalidade, a verdadeira, não aquela que se demonstra, é a parte autêntica, que você permite estar ali. Eu estava vendo que mostra que 87% das pessoas admitem que agem diferente dependendo do grupo que estão, da roupa ou do lugar que precisa agir, dos sorrisos e tal. Lógico que você não vai ser um mal educado de galocha, né? Vai chegar num lugar e aí tudo bem. Não!
Você não vai ser o cara do elevador chato. Bom, e aí, bom dia, eu não tenho nada bom aqui. Essa seria a verdade da gente, né? Muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. Nós não estamos bem, nós estamos com um saco, estamos impacientes, estou com encosto. Acompanha, estou com encosto, fale comigo hoje, não. O cara não vai falar mais com você. Então tem o mínimo, né? A maioria da gente, e a verdade, a gente é meio que camaleão social, em crise de identidade ainda. Ela está meio assim, se esconde, por meio que a aura não mente, né? Nós espiritualmente não mentimos, apesar da tentativa. Então, assim, ser autêntico não é mascarar, é trazer muito de você, muito de quem você é. E precisa-se grande observação para ser autêntico. É lucidez. Você precisa ser crítico em relação, crítico no sentido, crítica não é coisa ruim, é observação. Eu estou analisando o que está acontecendo. E dentro do acontecimento eu vou fazer uma crítica, que pode ser construtiva, pode ser neutra, pode ser negativa. Eu não vou seguir essa boiada. Nisso aqui não. Eu vou fazer o que eu sinto que eu preciso fazer. Eu vou estudar a religião que eu gosto, eu vou seguir um determinado caminho que eu gosto de fazer, aquilo que eu sinto em mim, eu vou me expressar como eu acho que eu devo. O problema é que demora para a pessoa chegar nessa base, às vezes, durante a vida, e às vezes ela não chega nunca. Eu estava vendo aqui as análises, inclusive, sob inspiração já do conhecimento do meu amigo Jeromil, da palavra autenticidade, que vem do grego autênticos, que auto significa eu mesmo e entes aquele que age. Literalmente significa aquele que age por si mesmo tem autoridade própria. Os gregos usavam a palavra para distinguir uma obra de arte original de uma cópia barata. Interessante, né? Hoje em dia todo mundo quer ser autêntico seguindo o mesmo manual de autenticidade que viram no TikTok. Aí começa todo mundo a falar de moranguinho. Como é que era morango do amor? Aí você começa a fazer começa a fazer o mesmo tipo de piada, começa todo mundo a falar das mesmas coisas, assim, aquilo do engajamento, bora fazer também. Olha isso aqui. Você acha que talvez a preocupação, nós temos que nos adaptar a algumas coisas, certo? Outras não. Então, existe muitas vezes dentro do sistema da internet essa falta de autenticidade e o tempo todo está fazendo conteúdo, ou mostrando padrões, ou seguindo padrões sem nem pensar por quê. Então, a autenticidade é questionar também, não é só o ato de agir, porque eu estou agindo em meio a uma determinada cultura, mas a um determinado meio, é questionar o que está acontecendo e falar, eu vou ser quem eu sou, porque até aqui não tem nenhum problema eu ser quem eu sou na minha totalidade. Algumas vezes eu não vou poder, então eu vou seguir alguns padrões. Sei lá, vou trabalhar, vou seguir uns determinados padrões. Não todos, hoje em dia está um pouquinho mais tranquilo. Já dá para ter normalmente, você pode ter suas tatuagens, você pode ter seus cabelos maiorzinhos, você pode ter uma identidade que antigamente a sociedade era mais rígida. Essas coisas estão um pouco que mudado. Se você tivesse que definir quem você é de verdade, sem usar sua profissão, relacionamentos, posts, likes do Instagram, o que sobraria? Eu pergunto para você, eu quero que você pense sobre isso. É uma enquete diferente, tá? Quem você é? Responda. Como precisa ter dois, não importa o que você vai fazer, que é o objetivo dessa enquete aqui, é só você pensar. Só um minutinho que não vai poder fazer. As enquetes não importam. A enquete não importa, é uma pergunta que eu vou deixar aqui no ar. Então, não importa que você vote aí. Quem é você? Eu quero que você pense nisso agora. Se eu tivesse que te perguntar agora, eu encontrei você na rua, olhasse para você e falar, quem é você? Já viu que no Instagram da gente, inclusive no meu, vou mostrar, a gente se apresenta assim. Será que esse sou eu? Tem um pouquinho de eu, mas será que sou eu? Daqui.
Estudante de medicina, 4, amor da Caritas, músico, deboísta, devagarólogo, Zé Cus, tal, espiritualista. Será que esse sou eu? Talvez a parte mais eu aqui seja deboísta, devagarólogo, Zé Cu, porque é uma coisa... Que interessante isso. Quem é você de fato? Como que você acorda? Como é seu humor? Essa deveria ser a sua resposta. Né? Como é que é você em meio às opiniões? Como é que você, de verdade, na hora que ninguém está te olhando, na hora que você vai, mete o dedo no nariz e come uma catota? Quem é você? De fato. Não o que você faz, mas a média das suas ações. É interessante pensar sobre isso. Essa é a sua autenticidade. Esse é você, quando ninguém mais está olhando, quando você consegue botar sua bermuda véia, coçar o saco ao contrário. Como é isso? É você. No latim medieval, authenticus evolui para o digno de confiança que tem autoridade. Leonardo da Vinci dizia: quem não é original não é nada. Na época, autênticos era usado para separar a Mona Lisa original da Mona Lisa autêntica falsificada. E até hoje existe isso. Existe um aviso de que a Mona Lisa que está disponível ali lá não é original. É uma quase igual, é praticamente igual, mas com medo de roubo. Ninguém sabe onde é que está a original. Pelo preço dela valendo mais de $1 bilhão. Incalculável. Só para alguns não, né? Kierkegaard, o pai da autenticidade existencial, falou, dinamarquês, né? Disse, a mais dolorosa tarefa é tornar-se si mesmo, mas é também a única que vale a pena. Ele criou 3 estágios que ele fala: estético, vive-se pelo prazer; ético, vive-se pelo dever; religioso, vive-se tentando ser autêntico. A maioria das pessoas fica presa no primeiro estágio a vida inteira. Vive pelo prazer, pela beleza, ou pelo sexo, ou pela, sei lá, ficar bonito externamente, ser aceito externamente, você não ficar fora dos padrões. Já parou para pensar? Eu vou fazer uma pergunta bem sincera para você, mas sincera, e não é crítica. E não tem nenhum problema, mas é uma pergunta sincera que tem muito a ver com o que está acontecendo socialmente e o quanto que a gente se preocupa. Por que você se arruma tanto? Por que você penteia o cabelo? É por você? Eu acredito que sim. Mas por que você aplica botox? É por você? Se não tivesse ninguém no mundo, como é que você andaria? Sério. Estou te fazendo uma pergunta. Como que você anda em casa quando ninguém mais está olhando para você? Qual é a roupa que você usa? Qual é o pano de bunda que você coloca? Como é que você está agora aí? Esse é você, velho. O resto é você se adaptando à sociedade, tá tudo bem. Continua sendo você, continua. Qual é a porcentagem de adaptação que a gente faz quando a gente se move? Kierkegaard diria que você passa mais tempo escolhendo um filtro do Instagram, quer dizer, o jeito que você vai viver, Instagram entre a forma de falar, né? Lá aqui, do que escolhendo quem você é ou quem de fato você é na vida. E ele tá certo, velho. Sartre, na Condenação da Liberdade, ele falou: o homem está condenado a ser livre, condenado porque não se criou a si próprio, mas livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. Ele criou um conceito de má fé, fingir que não temos escolha para evitar responsabilidade. Como se você vai seguindo e não precisa assumir, o mundo te leva, né? E o problema é que a gente cresce no mundo, a gente sequer aprende a pensar sobre isto, sobre a presença de quem nós somos. Então, viver de acordo com a sua essência, ser autêntico, ou viver, como fala, no falatório coletivo. Por exemplo, esses dias eu não estou criticando, eu vou assim como eu estou aqui, estou com essa camisa aqui, estou com essa roupa da minha faculdade, assim, de boto uma calça, um moletom aqui, boto só um tênis. Aí, todo dia a mesma roupa, praticamente. Eu tenho umas 4 ou 5 camisas dessa aqui, sei lá, uma outra aí. Camisa preta, azul, todo dia. Você nunca vai ver diferente, parece Ctrl-C, Ctrl-V. Aí quietinho. Eu estava no elevador e isso me chamou a atenção. Um rapaz chegou arrumado, né?
Aí, da sala, aí todo mundo, nossa, que sapato bonito, nossa, que camisa bonita. E eu percebi, né, aí as pessoas falando, eu fiquei observando, né, enquanto as pessoas falavam assim, não sei o que e tal. Isso foi uma coisa interessante, que se você não tem cara, você fala assim, nossa, amanhã eu acho que eu vou vir com um sapato bonito, para que alguém olhe. Aí eu percebi que algumas pessoas começaram a vir, mas arrumar um veio não sei o que e tal, e passou a ser uma necessidade inconsciente de esperar ser elogiado ou elogiada. Isso está tudo bem, a gente vive na sociedade onde desde pequeno as pessoas assim socialmente mais atrativas, desde criança, olha, você é linda, você é linda, você é linda, olha, você é linda, você é linda. Você cresce num conceito difícil de escolha, de correr. Não consegue pensar. De repente você cresce, acostumado ou acostumada a um padrão de beleza, onde o seu cabelo tem que estar. As mulheres sofrem mais do que isso, inclusive. Esse padrão de beleza tem que estar assim, aquele está assim, senão você não é aceito, você arruma um emprego, ninguém namora, não sei o quê, vão falar para você XYZ, suas amigas estão todas assim, se você foge do padrão XYZ, é capaz de ter risadinhas ao redor. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo, pessoal? As pessoas se agrupam pela quantidade de falta de autenticidade que você tem. Tem gente que só vai ser seu amigo pela marca de roupa que você usa. Isso é amizade? Se identifica? Olha, aquela pessoa fez o aplique do cabelo que está na moda. Eu não estou criticando. Está tudo bem. Mas eu estou falando de um fato. Um fato. E se você não tomar cuidado, eu vou também fazer um aplique no cabelo. Sei lá, vou fazer também, né? Porque quero namorar, eu quero ser visto, eu quero... E de repente a autenticidade, o que eu quero falar, a firmeza dela, muitas vezes, é quase uma barreira utópica, um haste que você tem que ir para atenção. Eu vou ser eu, miseráveis. Vocês não vão me levar. É uma luta. Obviamente que eu não estou falando aqui de padrões específicos em relação à saúde, como você cuidar do seu corpo, não por uma questão de demonstração, mas que passa a ser serviço das academias. Você acha que todo mundo na academia está lá para ser autêntico? Para ficar com saúde? Não. A necessidade inconsciente de autoaceitação, de chamar a atenção, de ser gostoso, gostosa, ou sei lá o quê, um rabicho maior que o outro. Eu estou falando alguma mentira, não tem nenhum problema, pelo sentido da saúde, incrível. O problema não é só buscar isso. Você pode até buscar. Mas você já questionou o que você está fazendo? Até onde a sua personalidade deixou... Onde está o seu eu se você não tivesse nenhum tipo de necessidade dessa? Quem seria você, seu Zé Cu? Seu modafoco? Na sua presença tão profundo. No Japão, autenticidade significa Shinpon-yonsei. Shin significa confiança e fé. Pyon, apoiar-se em, depender de, e sei, qualidade e natureza. Literal, a qualidade de confiar, de apoiar na confiança. No Japão, você é autêntico quando os outros podem confiar em você. Olha que interessante, o conceito de autenticidade do Japão é diferente do nosso. Por isso que eu coloquei aqui. Quando você não se expressa livremente, quando você deixa de ser, na verdade, assim, eu posso confiar em você. Eu tenho de você uma palavra sincera. Eu tenho uma autenticidade de sua parte. No muro árabe, o as-salam. No árabe, a autenticidade vem da raiz de al-sad-lan, que significa origem e fundamento. Para um árabe, ser autêntico significa estar conectado às suas raízes ancestrais e tradições. E interessante é a fidelidade às origens. Bonitinho, né? Eu gosto de como as culturas mudam, né? Um experimento foi feito chamado Experimento de Asch, em 1951. O psicólogo Solomon, não fui eu, Asch fez um experimento genial, mostrou as linhas de tamanhos obviamente diferentes para grupos de pessoas. 75% concordaram com a resposta errada só por discordar do grupo. Você já viu uma passagem de um filme que
sobre a cor vermelha e a cor verde. Tem um filme, peraí. E aquilo foi um experimento, aquilo foi baseado aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tomara que eu não tive nenhum problema aqui nos direitos. Peraí aqui. Tem uma passagem, vou mostrar para vocês. Vou ver se vocês conseguem ver enquanto está aqui. Isso aqui é o que acontece com a gente. E por isso a gente precisa pensar. Esse vídeo não é para você deixar de ser você, mas aprender a pensar sobre o que está acontecendo. Uma professora chega na sala de aula. Nós gostamos de pensar que há uma realidade Só um minutinho. fora de nós mesmos. Deixa eu tirar essas notificações aqui, porque meu celular não para. Vai ficar do YouTube aqui, é uma atrás da outra. Pronto. Um mundo onde as coisas são o que são, independente do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é fraca. Um mundo onde as coisas são o que são, independente Minutinho, que não parou essas tosse aqui, João. Acho que agora ele para. do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é frágil. E que temos uma tendência a falar o que os outros fazem e dizem. De que cor é esta pasta? Verde. Oi. Vermelha? Todo mundo dá risada agora aqui, né? Por aqui vocês tiram a ideia do ponto que interessante, né? Aqui, apesar de ser um filme, isso é baseado em experimento, tá? Isso não é nem viagem nem criação total. Isso é baseado em experimento. Que nós estamos fazendo várias ações, como essa aqui. Deixa eu botar minha musiquinha de volta aqui. Sem pensar. Isso está acontecendo em tudo. Em tudo. Em tudo. Absolutamente em tudo. Em cada detalhe que você faz. Até quando você pensa está fazendo uma crítica, tá, que nem o Saitama fez agora, ele também está seguindo um outro caminho, por outro lado. Apesar dele, ele simplesmente criticou um lado, mas ele também participa de outro. Então estamos todos presos. Todos, de uma forma ou de outra. Quando a gente acha que está livre, a gente está preso. Até quando a gente tem certeza, rindo do que o outro está preso, nós estamos presos num determinado ponto. Então não estou dizendo que é para sair disso. Nós precisamos juntos pensar onde estamos presos. Para pensar, para você não perder sua identidade. Sua identidade foi moldada por esse mundo de ideias, opiniões e padrões que estão colocados aqui. Então, por exemplo, um cara chega aqui e abre um canal sobre espiritualidade. Vou simular aqui. Um canal começando agora. Olá, meus irmãos, que a luz esteja... De branco, um chapéuzinho de Gandalf, viu? Hoje falaremos sobre os chakras que abrem por dentro do nosso fiofó. Dentro de... Vê, é um padrão. Não podia falar bonito assim, movimentando e direcionando. Apesar que mesmo aqui eu falei de fiofó. Mas é um padrão. E a gente, o que você tem cuidado? Como é que eu faço para ser um blogueiro? Então eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo aí. Algumas coisas nós vamos seguir mesmo. Mas será que tudo a gente está... Até onde, de fato... Qual é a nossa personalidade no meio disso? Tá? Então, influencers de lifestyle, coaches, boa parte deles nem percebem. Não percebem. Né? Que esse mundo da coisa tal é legal, é gostoso, tal, mas ele é um padrão sendo colocado. A gente nem... Será que a pessoa está em paz daquele jeito? Se você dá 2 apertos, ela vai gritar. Será que ela realmente é aquela paz toda? Será que a gente também, como espiritualista, não seguimos um padrão, perdendo a autenticidade às vezes, criando esse mundo namastê, ou Zé Custê, que deveria ser, né? Mesmo discurso, mesmo tipo de situação alternativa. É uma cultura do uniforme. Todo mundo sendo rebelde do mesmo jeito. Até a cultura, a contracultura virou cultura. Então é difícil, né?
Você tem as questões extremos, o camaleão profissional, no trabalho, sério, pontual, empresa, first, primeiro a chegar, com os amigos, rebelde, criativo, sistema, opressão, em casa, outra pessoa completamente diferente. É o Clark Kent, só que sem superpoder, o poder dele é super neurose. Não é em casa, difícil, as pessoas sorriem na rua, são dentilizas, você fica assim, eu tinha uma... Até lembranças da coisa. Tinha uma pessoa próxima, da minha família, tá? Que era uma gentileza na rua, sorriso, paz, adorei aquela pessoa, falando, leva para casa para tu ver, leva. Viu na rua, oi, como é que você vai, não sei o quê. Atenciosa, sorridente. Isso, a pessoa não tem culpa, velho. Ela cria um personagem, aprendeu. Onde que a gente aprende a criar o personagem? Vem da infância, é isso, velho. É no processo meio de convívio, de sobrevivência. Mas o fato é que a pessoa não é assim. Algumas conseguem manter a personalidade mais forte. Por exemplo, tem alguns gostos. Música também diz muito. Muita gente gosta de um padrão de música porque achar que vai ouvindo. Obviamente que tem o próprio gosto. Mas nem até isso a nossa personalidade é formada. Provavelmente, se seus pais ouviam rock, ouviam alguma coisa, você tem uma tendência maior a até ouvir também. A opinião política também é baseada em feed o que você consome. Então você não tem opinião política, você foi levado a ter. Até isso. E o mais gostoso é você ter humildade para pensar assim, para você até conseguir olhar você sob óticas diferentes. Porque se você achar que você está certo, sempre... Você vai manter um padrão, então tem que estar sempre, como dizia Raul, numa metamorfose ambulante. Do que ter o quê? Aquela velha opinião formada sobre tudo. Humor baseado em memes alheios, quando o algoritmo conhece melhor você mesmo. Quem é autêntico, você ou o código? Padrões sempre existiram e sempre existirão. A tragédia é que as pessoas esqueceram que padrão é referência, tá? Não deveria ser prisão. Deveria ser um padrão. Olha, eu sei como é que ele está, eu sei o que está acontecendo, eu não vou me deixar de entrar nisso. Sei lá, às vezes, exemplo, começa todo mundo... Eu sou um pouco relutante, às vezes até do contra, eu tomo cuidado com isso, porque eu sou tão relutante que eu me torno do contra. Começa todo mundo a falar de uma coisa, não sei o que, fica assim, não vou entrar nesse assunto. Primeiro que eu não vou criar sensacionalismo. Primeiro que se eu crio sensacionalismo, eu estou entrando no assunto para buscar a visualização, não vou fazer isso, não vou me fazer. Então eu vou falar do que eu falo, normal, caso aconteça, eventualmente eu coloco. Eu fico tomando cuidado. O tempo inteiro tem, assim, assuntos que são legais, que devem ser falados, mas não sempre para ficar, eu vou ali, em algum momento, mas é só para ganhar dinheiro, não é não. É só para ter status, chamar atenção. Cara, se você está fazendo isso dentro do que você faz, é o tempo da sua vida. Se você perdeu a autenticidade em um momento, pensando em como é que você vai ser um vendedor de revista, de fofoca, em algum momento, nas suas próprias ações, porque seu tempo está ali. Você perdeu parte da autenticidade, você se moldou. Algumas coisas é necessário que a gente faça, mas não todas. Aprimorar você, direcionar para um lado bom, pensar com carinho, pensar inteligente, é uma coisa. Viver em função, sem perceber exatamente o que está acontecendo, é outra. Sem questionar, tá? Saber o que está acontecendo, lutar contra, em todos os aspectos, é importante. Não abandonar o que está, até mesmo as questões políticas, tá? Mas não viver disso, fazer disso uma briga constante para mostrar que você sempre está certo. E a pergunta que eu gosto de perguntar sempre, e eu falo isso para mim, tá? E se você estiver errado? Às vezes nas suas opiniões, nas suas direções. Não estou não. E se? Às vezes eu penso, será que eu estou errado? Em tudo. Cara, será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que a projeção existe? Aí eu vou ver nas suas experiências, eu lembro, eu vou tendo ver que não, a projeção realmente, essa loucura existe. Mas será que sobre isso aqui eu tô errado? Será que eu sou muito radical? Será que eu deveria fazer isso aqui? Será que eu não deveria abrir mão de algumas coisas? Não, isso aqui não abro. Aí eu começo a lutar por algumas coisas, eu começo a pensar, calma, leia, observe com calma. A ciência comprova, pessoas que são autênticas têm 40% menos ansiedade social porque eles não precisam inventar e esse é impassivo, você nem percebe, tá? É passivo. Quando você passa a trabalhar
a questionamento e alteração da personalidade, questionamento, alteração não radical, se adaptando ao meio, mas sem se perder, não, vou manter isso aqui que sou eu, e as coisas ao redor vão mudando, beleza. Você tende a ter um 40% menos ansiedade social, mais firmeza, autoestima, porque você é mais você. Isso você não controla, é incontrolável, tá? Você tem 60% mais de estabilidade na sua autoestima. Não é melhor, não é pior, não é inferior, nem nada. É a autoestima verdadeira. Porque você pode até pensar, autoestima é a quantidade de likes que eu tenho. Olha que interessante. Então, se eu posto uma foto rebolando, eu tive 300 mil likes postando a foto rebolando. Outro dia eu postei uma foto ali só sentado estudando, deu 200. Minha autoestima é melhor rebolando. É? A autoestima, então, é aquilo que o outro olha para você e levanta você somente. Isso é uma coisa para se discutir, tá? Porque você perde. Onde eu estou nisso? Eu sou também o cara que rebola, que está tudo bem, porque eu não estou dizendo que você não tem que fazer. Estou dizendo que tem que pensar. Ou eu sou o cara que estuda também. Vou deixar de estudar, né? Relacionamentos costumam ser 3 vezes mais duradouros nas pessoas médias, que tendem a ter um pouquinho mais de observação sobre si mesmo, até sobre aquilo que detalhes da própria personalidade. Porque a pessoa que tem a observação, ela também questiona as suas próprias ações. Por que eu sou nervoso? Isso é meu? É uma reação? Sei lá, foi alguma coisa traumática? Brené Brown, já usei várias vezes aqui conteúdos. A autenticidade é a prática diária de se livrar de quem pensamos que deveríamos ser e abraçar quem somos. Tem benefícios energéticos. Quando você gasta menos energia, porque seu cérebro, o sistema da gente é assim. A autenticidade é você. Então significa que você tem enraizamento dendrítico. O que é isso? No seu cérebro, você criou uma base verdadeira. Essa base ela roda no circuito de papéis, passa, entra no hipocampo e enraiza. Ela roda, vai, enraiza. Certo? Isso é verdade. O que é a não autenticidade? Ela não é você. Por mais que ela rode, ela não consegue enraizar tão fundo. Ela não tem presença. Porque é você tentando copiar algo ou fazer alguma coisa meio que... O que eu posso fazer para me adaptar o tempo todo fazendo isso no mundo? Tanto que o mentiroso... Sabe como é que você pega o mentiroso? O mentiroso é o total sem autenticidade, que ele não está falando a verdade. Você sabe como você pega um mentiroso? Vou lhe ensinar agora. Isso é neurológico, isso não falha, tá? Isso é garantido. Quando uma coisa acontece, ela roda no circuito de papéis várias vezes, ela enraiza tão forte que cria laços de rememoração e emoção verdadeiros. E aconteceu. Cara, eu estava na rua, meu pé bateu no negócio, eu escorri, caí no seu lugar e caí. Aí veio o mentiroso. Cara, eu estava na rua, assim, saí correndo, passou um ladrão, ele me pegou, o carro veio, não sei o que, eu vou pro outro lado. O que aconteceu? Isso não aconteceu. Então não existe enraizamento dendrítico verdadeiro, existe uma troca meio confusa, meu cérebro, isso não aconteceu, isso é uma história, isso é uma invenção, isso vai para córtex pré-frontal, principalmente. Sabe o que acontece? Quando está enraizado, você pede para contar o contrário, a pessoa consegue. Conta o contrário aí, o que aconteceu com você. Traz para frente. Você vai lá no enraizamento dendrítico, o sistema de memória consegue retornar e contar o contrário. O mentiroso não consegue, porque ele não tem sistema de memória. Então ele vai... Eita, o que foi que eu falei mesmo? Eu estava naquela... Não aconteceu, porque quando acontece e é emocional, enraiza que você não esquece nem a palpa, velho. E você conta de qualquer lado. Então a autenticidade tem um gasto de energético menor, porque ele vai direto ao ponto. E quanto mais o córtex pré-frontal existe, maior o gasto de memória. Então, quando você não é autêntico, você precisa ficar o tempo todo forçando a criatividade para tentar entender o que está acontecendo e você não faz nenhuma base forte. Por isso tem que tomar cuidado, que às vezes você fez bases fortes sem autenticidade.
Quer dizer, não era uma parte firme da sua personalidade, você se moldou ao mundo, você não questionou exatamente qual seria a forma mais legal. Tá? A lei da atração autêntica, né? A gente pode falar quando você para de fingir que adora sertanejo para impressionar alguém. Existe essas coisas, o cara tá afim da pessoa. Fala, você gosta de sertanejo? Oxi! Adoro! Diga um sertanejo aí. MC Racionais. Diga um aí, canta aí uma música aí. Eu ouvi de noite. Ó. Então tem gente que. Acontece, né? As pessoas se adaptam para dar uma enganada e tal. Você lê? Oxi! Adoro ler! Mentira da moléstia. Até pode ser, né? Mas... Você para de ir em lugares que odeia, para de andar com pessoas que não gosta, vai contra pessoas que curtem jazz experimental. Você vai andar com pessoas, Humberto, que gostam de jogar Fortnite. E não mais vai jogar Roblox, porque todo mundo está jogando. Não fala mal de sertanejo, não. Sertanejo verdadeiro é lá da Menino da Porteira, as coisas lá antigas. Tem seus charmes. Né? E tem as pessoas que gostam também das músicas. Lá tudo bem. A gente não tá brigando com as músicas. Foi um exemplo, tá? Os tipos de resistências mais catalogados. Estranhamento, você mudou? Engraçado quando você para de representar, as pessoas dizem que você mudou. Até falam na sua cara, vou lhe ensinar um negócio. Chega aqui perto de mim, vou lhe ensinar uma coisa. Quando você mudar e alguém criticar porque você mudou, você faz assim. Eu falei isso mesmo. Mas eu não sou mais assim. A pessoa fala, como assim? Não, mudei. É lindo isso, porque você desvincula do ego, desmonta outra pessoa que ela veio para te dizer, como assim você não tem palavra não? Eu falei, tenho. Palavra, metamorfose. Eu aqui estava de um jeito, mudei. E digo mais, acho que mudei para melhor. Você fala isso. Tentativa de correção. Por que você não usa isso que está na moda? Todo mundo faz assim, ó. Devia usar, tem assim. Aí você, ó, quando a pessoa olha, você é automático, é inconsciente. A pessoa começa a andar com. Cara, eu tinha uma amiga que era conhecida, não é minha, era do trabalho, né? Ela tinha ido. Os pais dela tinham. Era filha de uma pessoa do trabalho. Os pais dela tinham pago para ela fazer intercâmbio no Canadá. Ela foi fazer intercâmbio no Canadá. 3 meses depois ela voltou. Ia ficar 1 ano lá. Voltou porque ninguém me olha. Ninguém me olha. Aqui no Brasil eu passo, as pessoas me olham, olham a marca da minha roupa, falam que meu cabelo é lindo. Eu me arrumava toda lá, não. Ninguém me olhava. Ei, Gessner. Passava não. Só desviava do poste. Vocês é um negócio muito complexo. É interessante. De repente você não é mais convidado para certas coisas. Já aconteceu com você? Aconteceu uma festa em tal lugar, não me chamaram. Você não sabe se isso é um motivo de você ficar triste ou feliz, né? Não fui chamado, ó. Yes! Sua sensibilidade, meu irmão, ela quando não incomoda, ela faz com que você não seja mais interessante. Isso é o difícil de você manter a autenticidade. Quem você pensa que é? Tentativa de te colocar no seu lugar, que na verdade é o lugar deles, né? Você tem que ser diferente, porque você é assim. É estranho, né? Você não liga para ninguém, chantagem afetiva para você voltar, entre aspas, ao normal. Isso tem que tomar uma força. Vou pegar alguns exemplos de heróis da autenticidade. Sócrates. Morreu por fazer perguntas inconvenientes. A última frase,
quando ele estava na cadeia, falaram que iriam soltar ele se ele parasse de falar, se ele ficasse na dele. Ele falou, uma vida não examinada, uma vida que não vale a pena ser vivida. Ele já foi cancelado antes da existência da internet. O Sócrates morreu pelas suas ideias. Quem divulgou as ideias dele foi Platão. Jesus Cristo manteve o tempo todo a sua mensagem, mesmo quando na violência, prefere o tempo todo não responder. Totalmente utópico esse cara. Totalmente. Esqueça a questão agora só por um momento. É difícil. Desvincule Jesus da religião, de qualquer lugar, e olha a personalidade desse cara. Ele entrou no meio de um ambiente onde tudo era violência, tudo era o tempo todo mundo querendo passar por cima do outro. E ele disse para você não responder violência, para você responder enquanto responder com amor. Porque é um cara incrível, velho. O nível de autenticidade desse ser, o nível de força que ele tinha uma ideia tão incrível que virou o calendário do mundo, pelo menos boa parte do mundo, né? Não na China, a China tem os dois, mas o chinês mudou por causa do cara, velho. Frida Kahlo, bigode, sobrancelhas, cores, dores, tudo virou arte. Seria cancelada hoje por não conseguir não seguir os padrões de beleza e provavelmente ririam da nossa cara, da cara dela. E outras tantas pessoas que... Você não tem que ser extremo, tá? Mas eu estou falando de pessoas que, quando fizeram o que montaram, fizeram de forma incrível. Eu vou ser eu em qualquer custo. Precisa ser assim? Não. Mas esse tipo de assunto faz você ficar pensando um pouco quando você vê uma massa de pessoas fazendo, vou sair, sei lá, algumas coisas você cede, mas eu era bem chato. Por exemplo, eu cedi algumas vezes. Mas, vamos lá, Saulo, vamos numa festa, não sei o que, tá, não vou. Pra você entender, eu fui no final de um semestre, num eventozinho que o pessoal fui primeiro a ir embora. Porque eu não gosto, velho. Eu sou chato nesse aspecto, em relação, não sou chato, sou eu, em alguns pontos, mesmo nisso. Aí a galera, vamos tomar café, não sei aonde, eu sei, não sei. Eu falei, vocês chegam atrasados, não vou com vocês, não. Todo dia chegam atrasados, turma. Nossa, não vou com vocês. Vou ficar aqui que eu chego cedo para ficar na aula, chegar cedo, não vou. Falei claramente, na boa mesmo. Não. Eu presto atenção na aula fortemente. Cheguei na sexta-feira na aula da professora Lilian e falei, professora, eu preciso estudar para a prova. Eu vim para a aula, vou prestar atenção. Tá aqui, deixei uma parte aqui. Vou participar. Mas eu vou ficar no computador que eu vou estudar para a prova. Falei mesmo. Eu não quero conversar muito. Falei para ela e fiz exatamente o que eu falei. As pessoas falam, não vou falar. Cara, eu me esforço, tá? É um esforço. Eu faço um esforço monstro para não me perder. Me perco ainda assim. Eu me vejo muitas vezes me perdendo. Eu queria... E eu questiono isso às vezes, né? A gente querendo chamar atenção, com calma, eu tomo bastante cuidado com isso. A enquete está errada mesmo, bruxinha, é para ficar errada. É só para você pensar, entendeu? A enquete é para você ficar em confusão sobre quem é você, sem usar a profissão, etc. É você responder quem é você, entendeu? Até a enquete está quebrando, tem autenticidade aqui, essa parte aqui. Uma enquete, normalmente você tem duas opções, a enquete só tem uma aqui. Quem é você? Até a enquete mais autêntica que você já viu. Pois é. E você responder igual a maioria, na dúvida, eu vou na 88 aqui. Tá doido? Todo mundo tá aqui, eu não vou na de baixo, não. Tem uma coisa estranha nessa de baixo aqui, tem 12%. Eu peguei algumas coisas assim. O ego autêntico, ele fala, eu faço o que quero. É como uma criança de 5 anos com um cartão de crédito, tudo agora sem consequências. Não pode ser assim, tá? Então, quando eu digo eu faço o que eu quero, assim, eu estou dentro do sistema. Por exemplo, você está vendo falar, já falei muito, mas está vendo falar palavrão aqui? Um pouquinho. Não. Então, eu mantenho uma coerência. Tá vendo se eu fazer vídeo sem camisa? Não, porque eu não quero mostrar os músculos banhosos. Não. Então você mantém o cabelo mais ou menos penteado. Você tem um segmento, entendeu? Estou falando de forma educada. Estou falando de um padrão geral, você tem que se vestir, se portar, pentear o cabelo, arrumar
de uma forma educada. Estou falando de uma forma assim, de que socialmente você não pode chegar numa escola, na faculdade, sei lá, num shopping, num lugar assim, andar sem camisa. Não pode andar sem roupa. Você não pode. Tem algumas coisas que você tem que fazer. Então, algumas coisas não é deixar de ser autêntico, é entender que está dentro do... No trânsito, eu não posso ser autêntico e sair correndo pelo outro lado. Tem cara que pensa. Uma vez eu perguntei para um cara que cortava todo mundo. Eu tinha a oportunidade de perguntar para ele por que ele fazia isso. Ele falava, porque alguém tem que fazer. Eu faço um bem, juro que eu ouvi isso do cara. Eu faço... Isso não é ser autêntico, isso é ser FDP. E conseguir encontrar argumento para isso. Eu faço um bem, porque se todo mundo ficar na fila, é mais um. Então eu passo. Assim eu não sou um problema para a sociedade, você acredita? Eu não sabia o que falar pro cara, velho. Eu fiquei assim. Eu queria falar, falar algumas coisas para ele. Ao mesmo tempo, ele era uma coisa tão incrível para ser estudada que eu deixei ele falando. Fala mais, por favor. Eu interessado no cara. Então, vê que interessante. Ele criou uma coisa que não existe. Esse cara é um autêntico sem noção. Esse caso. Não. Então, a alma autêntica, eu sou independente das circunstâncias e me adapto. É como um diamante. Tem pressão por todos os lados, vai ficando endurecido, vai se lapidando, vai melhorando cada vez mais, vai brilhando mais. Do carvão, ela se torna um ser que brilha em meio a um local difícil. As tradições espirituais, o budismo diria que você nasce autêntico e a sociedade te ensina a fingir. Aí você medita 20 anos para lembrar que você era antes de aprender a mentir. Budismo. No cristianismo, São Paulo, o cara que se ajeitou e se chamava Saulo, chego lá, não vos conformeis com este mundo. Jesus não mudava o discurso dependendo da plateia. Marca registrada da autenticidade espiritual. Joana de Ângeles, psicografia de Chico Xavier, falou. Ou de Chico ou de Valdo, não lembro, mas tudo bem. A autenticidade é a expressão do ser real, liberto de máscaras que o ego criou para sobreviver na Terra. Emmanuel, aí sim, Chico. Ser autêntico é manter-se fiel, Joana de Ângeles e Adivaldo, se manter-se fiel aos valores do espírito, mesmo quando o mundo exige contradição. Você tem que, quando a alma vence os instinto de aprovação, vontade de fazer o bem, teste, você faz o bem mesmo sem plateia? É algo que está com você? Legal, a pensar. Necessidade de status, desejo de servir, teste, você serve mesmo sem reconhecimento? Certeza da eternidade, suas decisões são as mesmas, independente de qualquer coisa, realmente você traz em você a essência do conhecimento sobre isso, você começa a sair do corpo, né? Você é de fato aquilo que, em qualquer local, você mantém porque a autenticidade pode não ser uma coisa certa também, tá? Você pode ser um autêntico, mas está em lapidação. Sei lá, você tem autenticidade em achar que Jesus veio à Terra, é o único salvador, que ele vai voltar, é o único que vai salvar a Terra. Você é um cara autêntico, tem uma ideia específica, ninguém tira isso da sua cabeça, tal. Mas às vezes nós precisamos lapidar, e até pensar, não. E não estou dizendo que está errado, no sentido de que às vezes nós temos que mudar padrões. Então ser autêntico também é reconhecer padrões errados, alterá-los, melhorar o tempo inteiro, tá? Por exemplo, teste da solidão. Sozinho na sua casa, você age da mesma forma? Você tem as mesmas opiniões? Sempre. Calmo, você é educado na rua, mas se alguém chama você para conversar, você vai falar. Sobre estresse, sua essência se mantém? Tá? Quando você poderia se beneficiar mentindo, você escolhe a verdade, ou você educadamente, quando precisa falar, você fala o que é necessário? Tá? Fase 1, perguntas para se fazer no espelho. Quem sou eu quando ninguém está olhando? A gente colocou aqui. Do que eu gosto que ninguém me ensinou a gostar? O que está com a gente? Às vezes eu penso essas coisas todas assim, né? Às vezes eu fiquei... cara, interessante isso. Eu estava falando até com a Carita sobre outro ângulo, né? Vocês não vão entender porque eu não vou ser claro, mas eu vou falar.
Eu admirava, antes do advento da internet, do Instagram, dos cursos, eu admirava muita gente. Eu li os livros dessas pessoas, admirava-as. Muito, muito. Aí eu, sei lá, não sei se foi o canal que foi crescendo, na verdade não, eu comecei a conhecer mais de perto. E isso foi mudando. E mudou. E eu não sei se isso é bom. Eu não sei se era melhor ser como era antes, entendeu? Não sei se de fato era melhor eu estar com aquela visão mais mágica sobre as coisas. Mas algumas pessoas eu comecei a vê-las mais claras. E isso mudou. Então, em muitos aspectos, eu não sei se eu gostei dessas pessoas por não as conhecerem direito, entendeu? É isso que eu estou falando. Eu não conhecia ela direito. Eu conhecia a imagem que foi vendida nos livros dela. Quando eu passei a conhecer, eu passei a não admirar mais. E passei a quase não segui-las mais. Não vejo mais. E isso é bom e ruim. Porque eu acho que quanto mais de perto você vê uma pessoa, a tendência é você não gostar dela, no geral, né? Quais são os meus valores são inegociáveis, né? Seus valores. O que você não perderia de jeito nenhum? Meu pé. Mas são seus valores. Que colocasse, falava, vamos lá. Quanto que algumas pessoas dizem que todo homem tem seu preço. Será? Será? O Saulão do Ferro aí, ó. Não sei se é verdade isso. Então, observe isso também, que às vezes você pode perder a sua parte por um preço. Às vezes um preço de uma profissão, às vezes um preço de uma determinada coisa, o preço do dinheiro. O dinheiro faz muita gente perder seus valores, né? Perder quem era ele. Vou fazer uma enquete aqui. Olha que interessante. Pago. Você vai ganhar $1 milhão se for como eu quero. Aceita? Mesmo no canal onde a gente está falando sobre autenticidade, eu coloquei um valor aqui. Você vai agir como eu digo que você tem que agir. Você vai se movimentar, falar e ser tal. É profissão. Será? Aí é isso que eu queria perguntar para vocês. A profissão. Fazer uma determinada coisa por questões financeiras, às vezes ultrapassando a barreira do ascenso, seria isso falta de autenticidade? Que interessante isso, né? Exemplo. Sei lá, algumas coisas são aceitáveis, outras nem tanto. Exemplo. Eu nunca ouvia vê que interessante. Eu fazia por dinheiro. Eu vou ser bem sincero. Nunca ouvi um pagode na minha casa. Nunca. Não tinha um CD. Só tinha um CD da banda que eu compus. Eu compus música de pagode. Bicho falso do caramba. Não ouvi um pagode. Fiz música e deu certo. E tocava para ganhar dinheiro. Ia tocar lá. Para ganhar dinheiro. Tocava era o que dava, né? Então, será que em alguma esfera algumas coisas não precisam ser feitas pela questão da sobrevivência? Né? Não seria de fato a perda da autenticidade, mas uma adaptação ao mundo que a gente está vivendo? Mas vamos lá. E se o caso partir para uma falta de ética? Alguma coisa que não seja correto e você continua fazendo, né? Não é um tempo que você está fazendo? Eu me perguntei muitas vezes, às vezes eu estava viajando com a banda no meio do ônibus, na estrada assim, ia tocar em Barreiras. Pô, Salvador para Barreiras dá quase 12 horas de ônibus, velho. Se não dá 12. Lá divida com lá em cima, quase em Brasília, lá. Assim, Goiás, Goiânia, sei lá. Eu estava no meio da estrada, vendo a galera tocando, eu dormi na vez, eu tinha um Discman, velho, que eu ouvia só música New Age. Tinha um Palm Top que eu escrevia. Eu fechava assim, os caras estavam vendo, ou quando eu tava tocando samba, eu tava assistindo pornô. E eu me perguntava, velho, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu vim ganhar dinheiro. Eu falei, então tá bom, bora lá.
É o que eu sei fazer, por enquanto, né? Mas eu me perguntava, será que não precisaria fazer alguma coisa? Eu estava totalmente sem autenticidade ali. Sem autenticidade nenhuma. Eu não dava, velho. Eu não tinha. Do jeito que eu tô aqui, é o jeito que eu ia tocar. Sem meu cabelo, assim. A moça da banda que pediu pro meu cabelo crescer. Sal, deixa seu cabelo crescer, você é o único que tem um cabelo assim e tal. Fez um chame pra deixar o cabelo crescer, fez o cabelo crescer. Eu falei, tá bom, vou deixar o cabelo crescer. Cadê? Tem aqui. Aí eu deixei meu cabelo crescer. Cadê minha foto do Wagner com o cabelo grande aqui, velho? Não tô achando aqui. Foi quando eu fui lá ver o Wagner, né? Não tô achando, velho. Eu tenho uma foto do cabelão, tá? Não tô achando ela aqui, não. Então eu também me questionei, mesmo lá novo, cadê minha foto do cabelão, velho? Não pode, não tá aqui. Não tá... Eu não apaguei essa foto, velho. Eu não faria isso. Essa aqui que eu acho que eu tirei ela daqui, velho. Achei. Aqui. Aqui. Parece uma miséria. De costas, eu tava de costas assim, às vezes, cabelo magro, né? Tal. E os meninos tocando direto. Olha que menina linda, aquela tecladista ali. Quando eu olhava, cara. Olha cá. Pô. Aí chega a minha câmera, desligou, vai, desliga essa porra aí, chega de. Esse cara aí, vou trocar de câmera aqui. Não, meu Deus, o que é isso, velho? Rapaz, não fui eu que botei isso aí, não, viu? Só aviso quem eu sou, a autenticidade dos meus parentes vieram aqui falar comigo. Eu juro que. Rapaz, pergunte, que desgrama é aquela ali? Galera, eu tô falando de autenticidade, eu não queria falar meu. Não queria falar meu identidade. Vocês descobriram. Ups, tá. Esforcei pra isso não acontecer, vocês descobriram, velho. Sinto muito. Foi outro dia. Eu não sei como é que isso aparece aqui, velho. Eu não sei como isso aparece aqui, eu não botei esse troço aí. De vez em quando aparece esse ET aí. Eu só configurei as câmeras aqui, pô. Era pra ter apertado o botão, era pra ter feito isso aqui, ó. Tá vendo? Agora. Não era pra ter aparecido aquele miserável ali. Ó. Oi, tudo bom? Agora sou eu aqui de novo. Então, a regra dos 3 valores são inegociáveis, né? Que a gente fala assim, né? São os valores do teste do espelho, o teste da honra e o desafio da vulnerabilidade. Então, você sempre fala assim, do espelho o dia que você olha no espelho, sempre pergunta assim, você está sendo você mesmo, você manda foca. Você está indo para lá para quê? A outra é você sempre pensar sobre a questão da honra, aquilo que você carrega em você, aquilo que você pensa ser, e você começar a desenhar a mudança, porque vai demorar. A curva de mudança para a autenticidade demora. Bem-vindo ao inferno. Ser você num mundo onde ninguém deixa é quase impossível. No final você vai botar uma roupa de marca, uma coisinha, vai fazer uma academia, apertar não sei o quê, pegar uma cervejinha no copo aqui e vai para a festa. Você não sabe se isso é você. Mas você sabe que isso aí primeiro é você próximo a copular. Então é bom. Na dúvida, não vou nem pensar, né? Mas é importante pensar isso, tá? O tema de hoje é para pensar.